Olá, queridos seguidores, bem-vindos ao programa A Prova de Balas. Aqui discutiremos assuntos relacionados às polícias e segurança de uma maneira geral. Meu nome é Marcelo Barroso e o programa de hoje, o episódio de hoje é Ser policial nunca é fácil. Vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui, algumas coisas para a gente fazer um debate, levantar questões, enfim, discutir assuntos relacionados a essa área de segurança policial e a segurança, como eu disse, de uma maneira geral. O que é ser policial? Bom, eu posso falar para vocês com a experiência de mais de 2 décadas, trabalhando na área de segurança pública, que ser policial, antes de tudo, é vocação. Inclusive eu estava conversando isso hoje ainda, né, e observando que olhando, né, fazendo uma radiografia das polícias de uma maneira em geral, eu acredito que hoje não temos só policiais ingressando na carreira. Eu acho que a gente hoje tem muito concurseiro também, né, uma pessoa que na verdade busca uma estabilidade no emprego público, muitas das vezes dentro da área de segurança, e que não necessariamente tem a vocação para ser policial, porque é um trabalho de muito sacrifício, exige muito sacrifício, muitas das vezes muito amor envolvido, muito empenho, né, abnegação, e algumas das vezes, e a pessoa que não tem essas qualidades, esses critérios para ingressar na carreira policial normalmente não se torna um bom profissional. Em regra, não. Eu posso observar em algumas situações abordagens policiais e você percebe que não é feita de maneira, aquela vontade de fazer, aquele empenho, né? Você olha para o policial ali, você não está vendo um policial verdadeiramente. Em algumas vezes você vê um cara que fez um concurso público, é um concurseiro, né? E eu acho que ser polícia está no sangue. Está no sangue, a pessoa nasce para ser policial e não pensa no salário, não pensa, né, nas dificuldades, na verdade. Simplesmente tem a vocação, quer fazer aquilo e faz muito bem, faz com excelência. Enfim, não podemos simplesmente, né, aceitar que todo mundo que está dentro das corporações, né, são policiais de vocação. A vocação acho que é o principal elemento que diferencia o que é ser um policial. Eu acho que ser policial, antes de tudo, é vocação, e nisso está envolvido também muito amor à profissão. E muitas das vezes é uma carreira que é vista pela sociedade com extremo preconceito, porque em regra as pessoas, por conta de alguns trabalhos que uma parte da mídia faz, tentando distorcer a imagem do policial, algumas pessoas e a sociedade de uma maneira em geral observam o policial como um semi-analfabeto, né, uma pessoa truculenta e uma pessoa que corrupta muitas das vezes, né, e a corrupção, a gente sabe que ela não é inerente ao trabalho que a pessoa exerce, né? A corrupção, ela é inerente ao ser humano. A gente tem esferas, né, altas, administrativas, enfim, judiciárias, legislativas do país, casos de corrupção onde não deveria haver, tendo em vista que essas esferas deveriam representar, né, o cidadão brasileiro em sua integridade. E nem sempre isso acontece. Vale ressaltar que a corrupção, a sujeira, ela não é inerente ao que a pessoa faz, e sim inerente ao que a pessoa é. Não é uma falha dentro do trabalho, e sim uma falha na formação, no caráter. Bom, seguindo, né, o nosso programa, nosso episódio de hoje, que é ser policial nunca é fácil, e não é mesmo, vamos falar um pouquinho da diferença entre as polícias.
O artigo 144 da Constituição, que fala sobre segurança pública, lá tem a descrição, né, das polícias dentro do Estado brasileiro. E falar um pouquinho da diferença de algumas. Basicamente, tem a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal. A Polícia Militar, ela é responsável pelo policiamento ostensivo, né, como não é desconhecido de ninguém, né, trabalham basicamente com a prevenção, né, dos crimes. É um trabalho árduo, difícil que a Polícia Militar faz. Não é fácil, que não são em todos os estados que a Polícia Militar tem uma boa estrutura, tem bons equipamentos e bom treinamento para exercer o seu trabalho. Enfim, basicamente, a Polícia Militar cuida do patrulhamento ostensivo da sociedade. A Polícia Civil é uma polícia investigativa. Cabe a ela investigar crimes que eventualmente aconteçam, e é levado da Polícia Militar até a delegacia, é feito um registro de ocorrência, e a partir dali é todo um processo para investigação e possível solução desses crimes. Em havendo crime, é feito todo um processo de documentos encaminhado ao Ministério Público, e daí é por conta do Judiciário. Mas basicamente a Polícia Civil também é uma polícia investigativa e também sofre dos mesmos problemas em vários estados do Brasil, né, que é a falta de estrutura, enfim, falta de equipamento. De uma maneira mais ampla, são problemas comuns a todas as polícias. E a Polícia Penal é a polícia que cuida dos presídios do país, de uma maneira mais en passant, é quem cuida da custódia dos presos, né, sendo a custódia, apresentação em fóruns, né, toda a vida do preso, depois que ele sai da sociedade e entra no sistema penal, é cuidado da Polícia Penal, tá ok? E de uma maneira geral também, né, nos estados que não tem tanta estrutura, uma estrutura tão boa para se trabalhar, sofrem também com os mesmos problemas. É o que eu costumo dizer: você não consegue ter em lugar nenhum do planeta isso, tá? E eu, como estudioso de segurança, posso falar isso sem medo de errar. Não existe polícia boa e barata, não tem como. Se você não der estrutura, não fizer investimentos nas polícias, você não vai conseguir ter um resultado tão bom quanto se você não fizer investimento. Não fez investimento nas polícias, você não pode ter um resultado bom também. Da mesma forma, saúde e educação, que são, no meu entender, os 3 pilares que sustentam a sociedade. Você não consegue ter a saúde boa e barata, como educação boa e barata também, polícia boa e barata, não existe. Falando de mais um item aqui agora, né, de quando foi a primeira vez que eu entrei. No meu caso, eu sou policial penal no Rio de Janeiro. Eu entrei do sistema penitenciário em 1998, já são quase 22 anos de trabalho. E a primeira vez foi bem interessante. Eu lembro desse dia, engraçado, há mais de 20 anos atrás, e eu lembro como se tivesse acontecido, tivesse acontecido hoje, nesse momento. Eu comecei a trabalhar, minha primeira unidade prisional foi o presídio Muniz Sodré, que fica no complexo de Bangu. Meu primeiro plantão, se não me engano, foi num domingo. E tudo novo, né? Tudo muito, muito novo, muito diferente do que a gente imagina, né? Na verdade, do que a gente fantasia, enfim, cria dentro da nossa cabeça. Quando você bate de frente
com a realidade que é o presídio e o lidar com o preso, a gente tem um impacto completamente diferente do que a sociedade de uma maneira vê, né? E eu costumo falar sempre isso, que eu tenho oportunidade de ver e viver num mundo em que a maioria das pessoas elas não tem a oportunidade de ver, que é o muro intramuros, né? Em regra, as pessoas, a sociedade de uma maneira geral quer que o mau elemento saia da sociedade e seja colocado dentro do presídio, mas depois que isso acontece, as pessoas não querem mais saber ou não sabem, ou quem quer saber não sabe realmente o que acontece, como é que é a rotina, como é que é a vida dentro dos muros. Enfim, a primeira vez foi impactante, foi interessante pra caramba, e quem sabe uma próxima oportunidade eu converso sobre isso com vocês. Um assunto que é muito comum também, né, e as pessoas questionam e falam demais, né, sobre isso. De volta e meia a gente vê sobre isso lê ou assiste o noticiário. É sobre o desvio de conduta e o porquê não desviar a conduta, né. Ao longo dos anos eu tive a oportunidade e algumas vezes, ou todas elas, o desprazer de ter muitos, abre aspas, colegas de profissão que num determinado ponto do caminho desviaram suas condutas, esqueceram o porquê de vestir aquele uniforme, aquela farda, e a força que isso tem, e principalmente a força e a representatividade que isso tem para a sociedade. E como eu já havia falado, a corrupção, o mau-caratismo, o desvio de conduta, isso não está inerente à profissão que a pessoa exerce. A pessoa já carrega consigo. Não tem porquê a gente querer colocar toda uma carga preconceituosa em cima da profissão que a pessoa exerce, sim, na pessoa. Eu já tive a oportunidade de ver servidores que em algum momento perderam totalmente a noção do que é ser um servidor público e tentaram entrar em unidades prisionais com drogas, com celulares, ou seja, ele atravessou aquela linha que separa o bem do mal. Ele virou um bandido para mim nesse momento, e graças a Deus, muitas das vezes, né, a gente consegue pegar esse tipo de servidor que tem esse tipo de desvio de conduta. Isso é ótimo para a polícia, isso é ótimo para a sociedade, isso é ótimo para o Estado. A gente vê constantemente casos em que acontecem corrupção dentro da polícia militar, dentro da polícia civil, dentro da polícia penal. É muito comum a pessoa se ver tentada por um dinheiro que em teoria seria um dinheiro muito fácil e se desvia no caminho. Eu acho que as pessoas que têm esse desvio, elas devem ser punidas com extrema severidade, extremo rigor. Tem que servir de exemplo para a sociedade e para aqueles que pensam em um dia desviar sua conduta. E eu costumo falar isso já há muitos anos, que ou você é polícia ou você é bandido. Meio termo, esquece, não existe. Ou você é um ou você é outro. Tá? E o que nos separa são condutas extremamente diferentes. Polícia tem conduta de polícia e bandido tem conduta de bandido. Então a gente não pode diferenciar isso, não pode esquecer quem nós somos, não podemos esquecer o que a sociedade espera de nós, principalmente que a nossa família espera de nós.
Eu não quero que um filho meu olhe nos meus olhos e eu, sabendo que eu não tenho uma conduta correta, digna, honrosa, meu filho me olhe dessa maneira, com honra, com orgulho, e não achando, sabendo, amanhã ou depois, ver o pai preso por conta de um desvio de conduta. Eu acho extremamente vergonhoso e triste. Existe alguma exceção em que ser policial não é bom? Caramba, as pessoas perguntam isso pra mim e eu acho que sim. Eu acho que é um pouco triste pra gente quando a sociedade nos vê com esses olhos preconceituosos, né? Com esses olhos de, como eu disse antes, de que você, como policial, como um agente do Estado, né, e por conta de, enfim, anos de distorções que foram feitas, não é bom quando a gente é visto como corrupto, como truculento, como semi-analfabeto. Dentro da minha secretaria, né, pelo menos eu posso falar, eu tenho dados de alguns anos atrás que demonstram que mais de 70% dos servidores ou tinham um curso superior ou estavam cursando o nível superior. Esse perfil mudou, está mudando a cada dia que passa. Na Polícia Civil do Rio de Janeiro, para você ingressar na Polícia Civil do Rio de Janeiro, você já tem que ter o curso superior, né, em qualquer área. A Polícia Militar ainda não está assim, mas enfim, é um processo de mudanças. Eu acredito que talvez no futuro aconteça também. Então, nesse momento, ser policial não é bom. Não é que não seja bom ser policial, é ruim. O que não é bom é o preconceito que a sociedade, em muitas das vezes, tem, talvez nem sempre por culpa dela, né? E sim por culpa de coisas que foram jogadas para ela. Sempre jogado o lado ruim. E às vezes se omite ou se esquece de mostrar o lado bom, o lado de sacrifício, o lado de doação que o policial e as polícias têm e fazem todos os dias. É muito importante ressaltar isso e falar que o policial, o verdadeiro policial, ele está ali para te proteger, ele está ali para cuidar de você, e muitas das vezes ele dá realmente a vida por você, e nem sempre por conta de um salário alto, né? Dependendo da polícia, o salário é bem defasado, é bem desproporcional ao trabalho que o policial exerce. Eu acho que essa reflexão é válida e a gente tem que olhar para o policial com olhos que não sejam tão preconceituosos assim, e entender principalmente que atrás daquela farda, atrás daquele uniforme, tem um ser humano igual a você, que tem coração, que tem sentimentos, que tem angústias, que tem amores, que tem família. Não é só simplesmente uma máquina armada do Estado ali, não. É muito mais que isso. Há uma complexidade igualzinho você tem como ser humano. É bom ressaltar isso, porque muitas das vezes as pessoas esquecem. Quando olham para aquele policial, acham que simplesmente ali é uma máquina, e não é uma máquina. Tem um coração batendo ali dentro daquela farda, daquele uniforme também. Aí que tem os mesmos problemas que todo mundo tem. Então, é bom a gente pensar nisso também, que ali tem uma pessoa igual a você. Vamos lá. Eu separei uma frase de um filósofo chamado Victor Hugo, muitos conhecem, que tem muito a ver em muitos momentos, com o trabalho do policial. O filósofo Victor Hugo dizia que quem poupa a vida do lobo condena as ovelhas à morte. Há de se fazer uma certa interpretação dessa frase para a nossa sociedade, para os dias atuais,
em que na frase existe só o lobo e a ovelha, né? E a polícia é justamente o que separa, né, protege as ovelhas dos lobos, mas não necessariamente, né, a gente precisa condenar os lobos à morte. Obviamente, a gente sabe que existem confrontos e que bandidos morrem, que policiais morrem também. Enfim, o lobo, ele escolhe ou não se vai morrer, né? A partir do momento que o bandido se rende, não tem porquê ele ser alvejado, atingido, enfim. Aí cabe à justiça fazer todos os trâmites e não a polícia. Nós não somos carrascos, júris, né, executores, nada disso. A nós é dado uma atribuição e por ela a gente tem que seguir. Porque senão volta aquilo que eu estou te falando, que eu falei anteriormente, né? Ou você é polícia ou você é bandido. Quem é exterminador, matador, isso é bandido. Isso não é polícia. Obviamente, se houver um confronto e o policial reagir e matar, isso foi por conta de uma injusta agressão, e a lei protege o policial nesse sentido. Tá? O policial não está ali para morrer. O policial está ali para trabalhar. Tá ok? E se o bandido escolher confrontar a polícia e por conta disso venha a falecer, não é o que nenhuma polícia quer, nenhum policial, enfim, mas se vier a acontecer, foi a escolha que o bandido fez. A do policial é proteger a sociedade e a lei. Tá ok? A gente tem que pensar nisso de maneira séria e correta. E parar um pouco com essa coisa que eu tenho visto ultimamente, que me incomoda bastante, que é essa romantização do crime. Vou colocar o criminoso como se fosse ou vítima ou como se fosse o herói de uma história. Não é verdade, tá? E bandido é bandido, enfim, ele escolheu viver à margem da lei, à margem da sociedade, e a gente não pode ser refém deles. Então essa romantização do crime, seja em livros, filmes, música, isso me incomoda um pouco, me deixa um pouco desconfortável. A gente tem que refletir a respeito desse assunto também, para que não sejamos vítimas desse pensamento, como vou dizer, eu acho que abre muitas aspas, romântico em relação ao crime. Não é bom a gente, enquanto sociedade, olhar o crime dessa forma. Tá ok? Vamos lá. Outra pergunta. Por que ser policial é importante? Caramba, é ótimo isso. Por que ser policial é importante? Porque eu acredito que uma sociedade que não tenha uma polícia, né, que não tenha alguém que cuide das leis, a garantia das leis, da segurança e da ordem, ela vai deixar de ser uma sociedade, pelo menos uma sociedade organizada, vai virar uma anarquia, onde todo mundo vai fazer o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer, e não é coerente, não é aceitável e não é plausível você viver num lugar desse, onde cada um faça o que quer. Então, toda a sociedade existe as leis que as regulam, tá ok? Tem um judiciário que faz isso, e a polícia para garantia da ordem. Né? Realmente, a polícia é o braço armado do Estado. Enfim, enquanto nós optamos por viver em sociedade, existe um Estado que rege e, obviamente, a polícia garante que você e teus direitos, os seus direitos sejam garantidos. Que o teu direito de ir e vir seja garantido, que o teu direito à vida, que a tua segurança, que a tua proteção e da tua família sejam garantidos. Então a gente levanta essa questão do porquê ser policial é importante, né? Ter as polícias é importante. O policial, ele é teu amigo, ele está ali para te proteger e te servir realmente. Tá? A gente tem que parar também um pouquinho com algumas coisas que eu vejo, né? E já aconteceu comigo várias vezes, eu trabalhando,
de ver mães com filhos e falar, olha ali, ó, a polícia está ali, vê lá, ela vai te prender. E eu imediatamente falo, não, a senhora não deve falar isso para ele. A senhora deve falar que a polícia está aqui para te proteger. A polícia só prende bandido. Então a criança não deve crescer com essa visão distorcida de que a polícia é o bicho papão. Ou seja, a própria mãe, o próprio pai já está demonizando, né, mostrando a ideia distorcida de que o policial é o punidor, de que o policial é o bicho papão que vai pegar ele. E não é verdade isso. A polícia está para proteger ali. Eu falo, cansei de falar isso, não foram uma nem duas vezes, não foram muitas. Fala, senhora, não faça isso. Eu falo para a criança, a polícia está aqui para te proteger. Você não tem que ter medo da polícia, você tem que ter medo de bandido. Da polícia não. A polícia não é feita por bandidos. A polícia está para servir a sociedade, proteger as crianças, proteger as mães, os pais, enfim, todo mundo. E é curioso que eu mesmo, quando eu era criança, né, eu via isso também. E a gente vai crescendo, vai amadurecendo e aprendendo também que a gente tem obrigação de mudar essa visão. Tá? Seja você policial ou não, essa visão distorcida que se tem em relação à polícia, tem que mudar, acabar com isso. Né? Que história é essa? Ali, a polícia está ali, cuidado, a polícia vai te prender, hein? Que isso? Vai prender por quê? Vai prender a criança? Fez algum crime, cometeu algum crime? Não, então parar com essa história de demonizar o policial, né? Deixa eu ver outra aqui que eu separei para vocês. Vamos lá, tem uma aqui que é interessante, né? Se eu lembro de alguma história, caramba, não, eu lembro de um monte delas, mas eu não sei se vou ter tempo suficiente para falar sobre elas aqui. Eu separei algumas outras aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, tá? Peço desculpas aí que meu caderno de anotação tá meio confuso. Dá um descontinho que eu tô começando agora no YouTube, no vídeo também, essas coisas. Dá um descontinho para mim, só um instantinho. Ah, sim. Caramba, tem uma bem interessante que fala principalmente sobre os medos que o policial, de uma maneira geral, tem, né? Quais são os maiores problemas da profissão? Eu posso, como eu já relacionei, salário, falta de estrutura, às vezes falta de uma boa formação também. Não são todos os estados que dão uma boa formação dos policiais. No caso dos policiais militares, né, bombeiros também, desculpa, esqueci de falar dos bombeiros, estão dentro da área de segurança pública também. São as escalas apertadas e muitas das vezes doídas mesmo, tá? A gente vê, tem amigos policiais militares que relatam, e essa história da escala é uma coisa complicada. E principalmente, isso é mais comum em todas as polícias, né? Principalmente as polícias estaduais, bombeiros também, que é a necessidade de fazer bico, aquela segurança no horário de folga, e que é também onde o policial mais morre, né? Nesse tal desse bico, que é complicado. A gente entende a necessidade, principalmente de ter um salário melhor, né? Ter mais dinheiro para botar dentro de casa, ter mais recursos para botar dentro de casa, ao passo que se todos os estados pagassem um salário mais digno, vamos dizer assim, mais de acordo com a profissão, com a função que o policial exerce, talvez esse bico não fosse necessário. Tendo em vista que eu acredito que nesse horário de folga o policial quer estar junto da família, né, da esposa, dos filhos, poder cuidar melhor da sua casa, da sua família. E muitas das vezes é torturante, é cansativo. Eu já fiz bico também, eu sei como é que é. Não é fácil não, às vezes você sai de um plantão, tem que ir direto pro bico, fica 12 horas em pé, muitas das vezes, com um bico que nem sempre paga bem também, e que sempre te expõe a um risco maior, né? Você corre muito mais risco.
estando num bico que você não tem uma estrutura como você tem trabalhando no plantão, no teu serviço, do que se você estivesse em casa descansando. Então a necessidade desse bico também é uma coisa que a gente tem que debater, e praticamente todo mundo faz, e é difícil, é complicado, porque o cara precisa, né? O policial que está fazendo o bico não é porque ele quer, realmente ele precisa desse dinheiro, precisa botar o dinheiro dentro de casa, precisa botar uma comida melhor, dar uma escola melhor para os filhos, às vezes pagar um plano de saúde, e enfim, a gente tem que entender também, mas saber que é muito cansativo, muito desgastante, diminui muito da tua qualidade de vida, muito da tua saúde, e realmente é só para quem precisa, e muitos precisam. Na verdade, o que muitos precisam é de um salário melhor, justamente para a gente esquecer e destacar essa necessidade de descartar essa necessidade de fazer segurança e bico, tá? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa conversa de hoje, foi o nosso episódio 1 do programa A Prova de Balas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Para mim foi legal, foi bom falar sobre esses assuntos. Gostaria que vocês participassem, deixassem comentários, perguntas, que são importantes também. E dentro do que eu souber, eu vou responder. Eu vou, enfim, destacar. Caso vocês tenham interesse em que eu aborde algum tema aqui no programa, eu vou abordar também. Vai ser interessante a gente poder falar sobre outros temas. Enfim, só agradecer a vocês, tá? Muito obrigado, foi um prazer enorme poder conversar com vocês, e até o próximo episódio. Força e honra!